Salve, salve nação corintiana, Timão na Veia News está no ar, trazendo as principais notícias do nosso Coringão. Como estamos falando sobre as negociações, jogadores que devem aí ser negociados pelo Corinthians, que precisam urgentemente aí de receitas. Primeiro vamos falar do Raul Gustavo. Raul Gustavo estava praticamente negociado, fechado com o Bordeaux da França, mas parece que essa negociação não vai mais sair. Estava acertado do Bordeaux pagar 2 milhões de euros por 50% do jogador. O Corinthians manteria 40%, os outros 10% já pertencem ao jogador. Mas depois disso parece que o Corinthians pulou atrás, quis aumentar um pouco esse valor e o Bordeaux acabou desistindo da negociação. Tem aquela questão do fair play financeiro agora que é exigido pela FIFA, o clube só pode gastar de acordo com a receita que ele recebe, tem aí uma porcentagem, não sei bem ao certo, eu sei que a explicação realmente foi essa, que o Bordeaux não poderia subir essa oferta e acabou desistindo do jogador. Então a princípio o Raul Gustavo deve permanecer no Corinthians. A respeito do Lucas Piton também, uma proposta ridícula feita pelo Olympiacos da Grécia, ofereceu 1,5 milhão de euros, acreditem se quiser, por 90% do jogador. O Corinthians é detentor de 100%, ou seja, permaneceria com 10%. Evidentemente a diretoria do Corinthians não aceitou essa proposta, valor extremamente baixo para um jovem lateral promissor de apenas 20 anos de idade. Então o Piton a princípio deve permanecer também, a não ser que pinte alguma proposta melhor. Ele foi muito especulado há um tempo atrás na Fiorentina, inclusive ele já tem o passaporte italiano, então ele não, se ele for contratado por uma equipe europeia, ele não vai ocupar vaga de estrangeiro, Isso é sempre interessante para as equipes que contratam jogadores aqui no Brasil. Outra negociação, essa sim fechada, foi do Léo Natel, que vai para o Apoel do Chipre, também por empréstimo. E, se não me engano, o valor estipulado para a compra ao final desse empréstimo, que é de 1 ano, é 2,5 milhões de euros. E o Corinthians ainda deve manter ainda uma porcentagem do jogador. Com relação ao Matheus Vital, ele já foi emprestado também para uma equipe grega, o Panathinaikos da Grécia, e o valor dele de compra ficou em 4 milhões de euros, E o Corinthians manteria aí, se não me engano, também cerca de 40%, caso o Matheus Vital seja realmente vendido, comprado pelo Panathinaikos, Então, realmente as negociações não são aquelas esperadas, Infelizmente os jogadores estão na reserva, não estão tão valorizados e equipes gregas, equipe do Chipre, não são equipes de primeira linha, não tem condições de oferecer um valor maior. Seria interessante o Corinthians conseguir vender por valores maiores, mas infelizmente até o momento não surgiu ainda nenhuma negociação que seria muito importante para o Corinthians conseguir receita. Então, relacionado à saída de jogadores, mas são essas mesmo, ainda não teve nenhuma proposta interessante pelos jogadores. Agora vamos falar sobre as possíveis contratações do Corinthians. O Corinthians que finalizou a contratação do Roger Guedes, como todos já devem saber, inclusive fez o anúncio no dia do aniversário da Porcara para acabar de vez com a graça deles, A contratação do Roger Guedes teve muito mais repercussão do que o próprio aniversário do Palmeiras. Evidentemente, a gente sabe da força do nosso Coringão. E ele foi anunciado na quinta-feira, logo ele vai estar aí à disposição do treinador Silvinho. Vai levar um tempo, porque ele está bastante tempo sem jogar. Mas logo está aí o Roger Guedes aí jogando pelo Coringão. Não sabemos a opção do Silvinho, se vai escalar ele mais aberto, se vai colocar ele como centroavante no lugar do jogo. E a outra possível contratação do Corinthians, já muito comentada também, é a respeito do William, O William, que está encostado lá no Arsenal, na Inglaterra, já está com 33 anos. E ao que me parece, o Arsenal não tem mais nenhum interesse aí na permanência do William, o jogador também quer sair. E ele está aguardando se vai ter alguma proposta, alguma equipe europeia ou não. Houve alguns boatos aí do Milan, mas até agora nada de concreto que nós saibamos. Então o William fica nesse impasse aí, se ele vai fazer a rescisão com o Arsenal, ou se o Arsenal vai tentar aí algum empréstimo, Eu acredito que a ideia do Arsenal é fazer a rescisão, assim, para de pagar o
o salário do jogador. Agora precisa ver se o William vai aceitar. A proposta que dizem que o Corinthians está oferecendo para o William é o salário de 1,5 milhão por mês. Praticamente metade do que ele recebe, por exemplo, no Arsenal. No Arsenal ele recebe, convertendo para real, quase 3 milhões de reais por mês. Evidentemente o Corinthians não tem como concorrer com esse valor. Me parece que o Corinthians até está tentando alguns parceiros, algum patrocinador, para tentar viabilizar essa vinda do William. Então não sabemos a que pé está, se realmente o William vai vir, se não vai, se já está fechado, se estão esperando apenas o dia 1º de setembro, aniversário de 111 anos do Corinthians, para fazer esse anúncio, mas nós não temos certeza a respeito disso. Também foi especulado a vinda do Cavani para o Corinthians, caso o William não dê certo, a contratação do William, mas parece que assim é um boato apenas, A imprensa inglesa também, eles fazem bastante, fazem essas notícias aí, esses factoides, eles criam algumas notícias aí que muitas vezes vamos checar e não são verdadeiras. Parece que até o próprio irmão do Cavani não está sabendo de nada disso. Especulou-se essa saída do Cavani porque o Manchester United contratou o Cristiano Ronaldo, Então especulou-se que o Cavani com isso poderia querer sair, mas não tem nada disso de Cavani no Corinthians. Acho muito, muito difícil que essa contratação se concretize, mesmo que o William não venha. Acho que se o William não vier, as contratações do Corinthians devem parar por aí. O Corinthians contratou também o gigante goleiro Carlos Miguel, que pertencia ao Internacional de Porto Alegre, estava emprestado ao Boa Esporte, goleiro de 2,4 metros de altura para ser o reserva do Cássio. Evidentemente que ele tem que brigar aí por posição com o Matheus Donelli, com o Kaique França, para ver aí quem que vai ser o reserva do Cássio. Agora vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje, o jogo de Corinthians e Grêmio, lá no campo do Grêmio. Um jogo importantíssimo para as duas equipes. As duas equipes no Campeonato Brasileiro estão em recuperação. O Grêmio ali para fugir ainda mais da zona de rebaixamento. O Corinthians para encostar ali nos 4 primeiros. O Corinthians que atualmente está na 6ª colocação, vem de 2 vitórias consecutivas. A equipe cresceu muito nos últimos jogos, está bastante confiante, mas o Corinthians terá 2 desfalques importantíssimos. O primeiro é o Fagner, e o segundo é o Watson. Os 2 jogadores por contusão não foram relacionados para o jogo, estão fora. A princípio, para entrar no lugar do Fagner, deve ser o Duqueiroz, que no jogo anterior foi ele o escolhido. E tem a opção também do Matheus Alexandre, que é um lateral direito de ofício, jogador que pelo Paulistão jogou pela Internacional de Limeira, mas ao que tudo indica o Silvinho deve optar pelo Duqueiroz, que é meio campista de origem, ele joga ali como primeiro ou segundo volante, mas o Silvinho parece que vai optar por colocar ele ali na lateral direita no lugar do Fagner. Uma grande perda, o Fagner vem jogando muito bem, é um lateral completo, ele marca muito bem, sabe apoiar, mas infelizmente nesse jogo vamos ter que nos virar sem ele. Para o lugar do Adson, o Silvinho tem aí diversas opções, já se falou que poderia colocar o Cantígio ali no meio de campo, voltando a jogar aquele trio, o Gabriel, o Cantígio e o Rony, deslocar de repente o Juliano ali para aquele setor esquerdo no lugar do Adson, seria uma das opções. Outra opção, por exemplo, seria de repente a entrada do Vitinho, que durante um bom tempo foi o titular da equipe ali com o Silvinho. Então tem a opção do Vitinho, a opção do Marquinhos aí, que manteria uma equipe um pouco mais ofensiva, jogadores mais velozes ali para de repente puxar o contra-ataque. Ou você desloca o Juliano e fica que é mais um armador, não é um velocista, Fica uma equipe com um melhor toque de bola, mas perde um pouco em velocidade. E outra opção, de repente, é se o Silvinho resolver entrar com o Renato Augusto desde o início. O Renato Augusto jogaria ali no meio de campo no lugar de Juliano. De repente, o Juliano também atuaria mais aberto ali, fazendo a função do Adson. Essas seriam as opções do Silvinho. Ainda não sabemos qual que ele vai optar ainda. Os treinos são todos fechados, não são abertos, até por questão de Covid. Não são abertos a jornalistas, nada, então a gente fica meio no escuro, sem saber. Na minha opinião, a tendência é que ou ele vai optar pela entrada do Cantígio, deslocação do Juliano,
ou do Renato Augusto. Da mesma forma, daí o Juliano entraria ali e jogaria um pouco mais aberto, né? Talvez por ser um jogo fora de casa, né? Imaginando que o Grêmio tenha necessidade de vitória, vai partir para cima, talvez o Silvinho opte aí por essa opção. Então é isso, pessoal. E hoje também às 6 da tarde tem o Timão na final da Copa do Mundo de Futsal Sub-21. Se não me engano, tá passando aí no YouTube do Band Esporte, canal do YouTube do Band Esporte. E o Corinthians, se não me engano, vai pegar o Marechal Rondon aí na final. O Corinthians vem de uma campanha aí espetacular, goleando aí todo mundo aí nas últimas partidas. O Coringão está na final desse campeonato. Você também vai poder conferir aí pelo YouTube do Band Esporte. E nós vamos ficando por aqui, pessoal. Se você está gostando do canal, dê aí o seu joinha, se inscreva no canal, comente, compartilhe, sugestões, elogios. Nós estamos aí aceitando tudo. Vamos ajudar aí o nosso canal a crescer. É isso aí, nação corintiana, é Timão na veia e vai Corinthians!